graça e a paz, meus queridos irmãos, que Deus seja convosco. Sou o pastor Marcos Quaresma, da Primeira Igreja Presbiteriana de Bom Jesus, e nós vamos iniciar agora uma série de estudos, tendo em vista que ontem, dentro da nossa programação normal, toda quarta-feira aqui em Bom Jesus nós temos a nossa reunião de oração e depois seguido do estudo bíblico. E ontem, por conta dessa epidemia, então nós resolvemos, acordados em conselho, de que nós não teríamos o culto nessa semana, nem a oração, mas o estudo bíblico e também o culto público no domingo, mas que estaríamos então disponibilizando e interagindo com a igreja através desses estudos. Então eu quero desde já pedir a você que pegue sua Bíblia, tá? Pegue aí um caderno, uma caneta para estar fazendo anotações. Qual será o nosso estudo? Primeiro, deixa eu apresentar aqui algumas obras que serão utilizadas. O tema do nosso estudo é Redescobrindo o Evangelho. Eu estou me baseando aqui nessa trilogia do Paul Washer, tá? São 3 obras excelentes sobre esse tema do Evangelho. Então eu vou estar me baseando sistematicamente dentro dessa obra, tá? Dessas 3 obras. Hoje nós vamos iniciar, tá? E obviamente não vamos esgotar todo esse livro aqui, mas nós vamos iniciar uma série de estudos através desse primeiro livro, que é O Poder do Evangelho e a Sua Mensagem, tá bom? Então a temática vai ser sobre o Evangelho. Os livros, os 3, eles tratam sobre os seguintes temas: o poder do Evangelho e sua mensagem, segurança e advertências do Evangelho, o chamado ao Evangelho e a verdadeira conversão. Nessa primeira sequência de estudos sobre o Evangelho, nós vamos estudar o quê? Um Evangelho para conhecer e tornar conhecido, um evangelho para ser recebido, um evangelho pelo qual somos salvos, um evangelho de primeira importância, um evangelho proferido e entregue, o evangelho escandaloso, o evangelho poderoso, o evangelho para todo aquele que crê, enfatizando o pecado, enfatizando Deus, pecadores todos e cada um, pecadores destituídos, completamente pecadores, justa indignação, guerra santa, um presente dos mais caros, o dilema divino, um redentor qualificado, a cruz de Jesus Cristo, a vindicação de Deus, a ressurreição de Jesus e, por fim, a ascensão de Jesus Cristo. Então, tudo isso está aqui nessa primeira obra, tá? Quem não conhece esses livros foram publicados pela editora Fiel. Então, vale a pena você ter essas literaturas aí no seu acervo literário. Então hoje nós vamos começar, tá, com uma introdução sobre o Evangelho, e eu quero pegar como texto base para a nossa aula 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. Então leia aí e acompanhe comigo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Vamos orar. Amado Deus, sem o Senhor, nada podemos fazer. Rogo, Senhor, neste momento, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua na Tua palavra, na compreensão desse tema que é excelente, que é o Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, a recebermos, a perseverarmos no Teu Evangelho e exaltarmos o Senhor através dessa mensagem tão maravilhosa que foi revelada na Tua Escritura, que foi demonstrada na cruz do Calvário. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, observem que o texto bíblico, ele começa chamando-nos a atenção para nós nos lembrarmos acerca do Evangelho. Capítulo 15, versículo 1, começa assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que eu vos preguei. Vejam que Paulo, ele foi o plantador da igreja de Corinto. Lá em Atos capítulo 18, vai mostrar para nós como que se deu a plantação dessa igreja na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então Paulo plantou essa igreja e depois Paulo enviou uma carta para essa igreja. Então vejam que a plantação, ela não foi dissociada da pregação do evangelho, senão não é pregação. Nós plantamos igrejas cristãs pregando o evangelho de Cristo. E Paulo pregou o evangelho naquela ocasião. Só que agora, depois, através da escrita desta carta, Paulo então faz questão de chamar a atenção da igreja. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Por que Paulo quis lembrar a igreja do evangelho? Porque o evangelho, meus irmãos, ele é de suma importância. Paulo queria lembrá-los porque pedagogicamente nós temos que repetir constantemente o Evangelho. Paulo queria lembrá-los não somente por causa também das questões essenciais que estão envolvidas, como a justificação pela fé, a redenção, a propiciação, a reconciliação, o perdão dos nossos pecados, todos esses temas que são elementares à fé cristã. Mas Paulo, na verdade, ele estava querendo também expandir o conhecimento do Evangelho para aquele povo. Então, por isso que ele faz questão de lembrar. Quero lembrar vocês do Evangelho que eu preguei. Numa outra carta, o apóstolo Paulo vai dizer que eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, pois é segurança para vós. E por isso que ele estava repetindo aqui. De fato, nós devemos constantemente falarmos do evangelho da igreja. E o evangelho, ele não está circunspecto apenas àquela classe de catecúmenos para aquelas pessoas que estão adentrando a igreja, ou então, quando nós vamos tratar do evangelho ou falar do evangelho para aqueles que não são convertidos num aspecto evangelístico. Não somente isso. O evangelho é para todos nós e devemos estar falando sobre ele constantemente. Paul Washer, ele diz que existem temas que estão acima dos demais. Por exemplo, hoje nós temos uma oportunidade quase que infinita de nós nos envolvermos em vários temas. Tem muitas coisas que chamam-nos a atenção. Por exemplo, uma rede social, quantas coisas você pode pesquisar, tanto boas, infelizmente, como ruins. Quantas coisas teológicas, né, nesse momento que a gente está vivendo essa questão do coronavírus. Então você pode pesquisar sobre a soberania de Deus, o que Deus tem a falar sobre isso, né? Se não especificamente, mas dentro de um princípio para essas coisas. Entretanto, irmãos, ainda que tenhamos várias coisas para pesquisar, vários assuntos teológicos que nós podemos ir atrás e conhecer um pouco mais. Entretanto, existe um tema que ele é superior a todos os outros. E que tema é esse? O Evangelho de Jesus Cristo. Conhecer sobre o Evangelho é conhecer sobre a essência do amor de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o plano de Deus. É nós entendermos tudo o que está acontecendo quando nós conhecemos o Evangelho. Por isso que o próprio Paul Washer, ele vai dizer que algumas coisas nós vamos conhecer naquele dia e de repente tudo. Por exemplo, sobre a parousia, a vinda de Cristo, a segunda vinda dele gloriosa. Certamente naquele dia nós saberemos tudo o que temos que saber sobre este fato. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O povo de Deus estará com o Senhor e verá e testemunhará e conhecerá tudo isso. Entretanto, o Evangelho de Cristo, esta boa nova,
ao adentrarmos a eternidade, nunca haverá um momento em que nós poderemos dizer que esgotamos este assunto, que agora sabemos tudo. Não. Será um deleite eterno, sempre desfrutando e meditando e conhecendo cada vez mais sobre este Evangelho. Vejam, meus irmãos, que, por exemplo, olhando para a história da igreja, e aqui eu vou ler uma parte aqui da obra, vemos homens e mulheres com uma paixão excepcional para com Deus e seu reino. Ansiamos ser como eles e nos perguntamos como conseguiram ter um fogo tão duradouro. Depois de uma avaliação cuidadosa das suas vidas, doutrinas e ministérios, encontramos que eles diferiram em muitas coisas, mas que há um denominador comum. Eles capturaram um vislumbre da glória do Evangelho, e a beleza deste Evangelho acendeu suas paixões e os conduziu. Então, quando a gente pega a história da igreja, nós percebemos que houve vários grupos, como ainda existe hoje, várias denominações irmãs, que podem diferir em alguns aspectos doutrinários. Entretanto, todos eles estavam em acordo no que diz respeito ao Evangelho, a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eles entenderam, quando eles vislumbraram, quando eles ficaram deslumbrados com este Evangelho, foi isso que os motivou a continuar. Você acha que numa época, irmãos, que ser cristão era ser um candidato a ser decapitado, ser cristão era ser um candidato a se tornar uma tocha viva de um espetáculo para os demais naquelas arenas romanas naquela época? O que motivava esse povo a fazer isso? O que motivava eles a continuarem a despeito de poderem perder a sua própria vida? Era o conhecimento do Evangelho. Então, quando eles entenderam o Evangelho, a magnitude do Evangelho, isso serviu como algo que veio dar motivação para eles continuarem. Vejam que o entendimento do Evangelho é importante para nós. E o que significa Evangelho, meus irmãos? Todo o Evangelho significa boas novas, Evangelho significa boas notícias. A etimologia da palavra vai nos levar a esta concepção. Todo o Evangelho, ou toda a proclamação do Evangelho, ou todo o entendimento do Evangelho deve contemplar 4 temas: Deus, homem, Cristo, resposta. Quando falamos do Evangelho, estamos falando de um Deus que criou tudo, de um Deus aliancista, de um Deus soberano, de um Deus justo, de um Deus imutável, de um Deus transcendente, imanente. Estamos falando desse Deus que tem um plano. Quando falamos do Evangelho, falamos do homem que foi criado por este Deus e que pecou, homem que alienou-se dos ditames desse Deus. Falamos da queda, falamos daquilo que o homem ocasionou pela sua liberdade e que degringolou tudo aquilo que Deus fez com perfeição. Então falamos de Deus, falamos do homem, falamos de Cristo, que é a solução, que é a resposta para o problema do homem. Cristo é o centro, Cristo é o cerne, como nós vamos ver. E por fim, nós falamos de uma resposta que o homem tem que dar. O homem tem que dar uma resposta a esse Evangelho, a este Deus ofendido que proveu um plano, que enviou o seu Filho, que também é Deus. Então, diante de tudo isso, quando nós ouvimos o Evangelho, nós então respondemos, ou endurecendo o nosso coração, nos tornando mais culpáveis ainda, ou então sendo amolecidos por aquele que é perito em amolecer corações, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus, homem, Cristo, respostas. Paul Washer, ele diz: somos cristãos porque encontramos a nossa identidade, a nossa vida e o nosso propósito em Cristo. Somos evangélicos porque cremos no Evangelho e o estimamos como a verdade central da revelação de Deus ao homem. Quando nós falamos sobre este Evangelho, meus irmãos, nós temos que pensar que hoje muitas pessoas têm rejeitado o Evangelho. Nós estamos vivendo uma época em que
Muitas igrejas estão cheias, algumas delas, obviamente, pela uma pregação genuína, uma igreja madura, mas uma grande maioria, infelizmente, tem crescido através de pragmatismo, através de inovações que são coisas apenas para atrair o povo, atrair o público. Não são poucos aqueles que preferem entretenimento como teatro ou como apenas músicas ou uma série de recreações em detrimento do verdadeiro evangelho. Mas quando os pregadores, quando os pastores fazem isso, tiram a pregação genuína do evangelho das suas igrejas, eles estão fazendo um desserviço à igreja e um próprio desserviço aos homens carnais. Pois nós não estamos aquém de uma cultura. A cultura, ela muitas das vezes tem tentado influenciar a igreja e tem tentado ditar o que os pregadores têm que pregar. Meus irmãos, não devemos pregar entretenimentos, devemos pregar o evangelho. Aqueles que querem exigir de nós que nós devemos pregar uma palavra mais suave, eles não sabem o que estão falando, pois na verdade isso é um malefício para eles mesmos. Pois não adianta eu ficar falando de mim mesmo, não adianta eu ficar contando histórias, não adianta eu estar trazendo uma série de inovações à igreja, pois isso não vai te salvar. O antídoto para a mudança de um coração é a pregação genuína do Evangelho. Então, a verdadeira pregação do Evangelho, que é loucura para qualquer cultura, é que deve continuar a ser pregada. Então, veja que Paulo, em primeiro lugar, Paulo então relembrou aquele povo. Venho lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Agora, continuando, meus irmãos, o texto, observem que Paulo, ele vai nos falar algo também bem interessante. Olhe para o versículo de número 1 do capítulo 15. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. O qual o quê? O Evangelho. Venho lembrar-lhes do Evangelho, o qual vocês receberam e no qual ainda vocês perseverais. Eu quero enfatizar aqui esta palavra receberam ou recebestes, ok? Vejam que esta palavra, irmãos, receberam, tanto no grego quanto em português, não é uma palavra assim que traz muitas informações, tá? É uma palavra simples. Recebeu, eu dei isso para vocês e vocês receberam. Mas no contexto do Evangelho, quando a gente entende o plano de Deus, quando a gente entende o que Deus deu a nós e o que Deus requer de nós, nós verificamos que esta palavra receberam é uma das palavras mais extraordinárias e radicais das Sagradas Escrituras. Por que que essa palavra receberam é uma palavra radical e é uma palavra extraordinária? Vejam, receber o Evangelho é rejeitar o mundo por algo que nós não vemos. Então, receber o Evangelho não é simplesmente fazer uma oração e considerar aquele que orou como uma pessoa já salva. Receber o Evangelho não é simplesmente fazer parte de um hall de membros, entrar numa igreja, ser presbiteriano, ser batista, ser assembleano da cristã evangélica. Não é somente isso, meus irmãos. Receber o Evangelho que Paulo estava falando para aquele povo é igual a rejeitar o mundo. São duas coisas completamente diferentes. Você fazer uma coisa engloba você rejeitar outra. Vejam que quando nós recebemos o Evangelho, nós rejeitamos essa cultura perversa, pervertida, incrédula, essa cultura que
que dita regras e modas que são imorais, que são contrárias à Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, lá no capítulo de número 2, versículo 8, ele diz que nós somos salvos pela graça. Mas a partir do versículo 1, ele vai falar como que nós estávamos. Ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora. Diz que nós andávamos segundo o curso do mundo, andávamos segundo os principados e potestades, andávamos segundo a nossa carne e que éramos filhos da ira como os demais. Então, nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, nós andávamos segundo a filosofia deste mundo, nós estávamos mortos, nós éramos assim. Mas receber o Evangelho, então, não é mais andar segundo a filosofia do mundo. Não é mais andar segundo a nossa carne. Não é mais andar constantemente, ou seja, na prática do pecado. Ainda que o cristão, ele ainda tenha uma inclinação para o pecado, mas o pecado na vida do cristão deve ser um acidente. O pecado na vida do cristão não pode ser algo constante. Então, receber o Evangelho não é tão simples como nós pensamos. Observem alguns textos, por exemplo, Hebreus, lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, Hebreus capítulo, só um momentinho. Hebreus capítulo de número capítulo 11, versículo de número 1. Vamos acompanhar essa leitura. Hebreus 11, versículo de número 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. No versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Lá no verso de número 27 do capítulo 11 diz: Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. E lá no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 8, diz: A quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Então, receber o Evangelho é rejeitar o mundo por algo que nós não vemos. Não vemos Deus. Não vemos esse mundo espiritual no qual os nossos irmãos que já morreram em Cristo estão vivendo, já se banqueteando na presença do Senhor. Não vemos essas promessas futuras, mas nós vivemos por fé. Não vivemos por vista, não vivemos por aquilo que está diante dos nossos olhos. Em segundo lugar, o que é receber o Evangelho? Receber o Evangelho, ou o indivíduo que recebe o Evangelho, ele confia exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Irmãos, observe o que eu estou dizendo aqui. Receber o Evangelho é nós confiarmos única e exclusivamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas acham temeroso, uma forma imprudente você colocar as suas fichas ou você investir em apenas uma única coisa. Não é verdade? Muitas pessoas vão dizer isso, falar bem assim, olha, nós não podemos confiar somente em uma coisa, não podemos investir em somente uma única coisa, nós temos que ter um plano B, um plano C. Vejam
essa epidemia que nós estamos vivendo. Certamente, as autoridades mundiais na área de saúde, eles têm vários planos. Ainda que eles não podem prever na magnitude o que vai acontecer, mas eles fazem uma projeção, eles se organizam, tá? Eles têm um plano A, um plano B, um plano C, um plano D e por aí vai. Mas receber o Evangelho é você ter somente um único plano, e esse plano está na pessoa bendita de Cristo. Então, não existe você receber o Evangelho e ao mesmo tempo você confiar num plano B, num plano C, num plano D. Não existe. É somente Cristo e nada mais. Por isso que lá em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15, no verso de número 19, o apóstolo Paulo, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se a nossa esperança, meu irmão, ela se submeter a outra coisa que não seja Cristo, a gente está perdido. Nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, receber o Evangelho é rejeitar o mundo. Receber o Evangelho é confiar exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não temos plano B. Receber o Evangelho é abrir ou expor ao senhorio de Jesus Cristo. Quando nós recebemos o Evangelho que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, é nós entendermos o seguinte, que Cristo, ele é não somente o nosso Salvador, mas ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que dita as regras, que dita as normas. Através da sua palavra, sabemos o que temos que fazer, o que lhe agrada, o que lhe desagrada. Ele é a revelação perfeita do Pai. Então, irmãos, não quer dizer que nós tornamos a Cristo Senhor. Não é isso. Ele é Senhor querendo você ou não. Ele é o Senhor desse mundo. Por isso que Abraham Kuyper, numa certa ocasião, ele disse que não existe um pedaço dessa terra, nenhuma área foge ao escrutínio de Deus e nenhum pedaço, nenhum centímetro dessa terra que não possa dizer isso pertence a mim. Ou seja, pertence a Cristo. Tudo é dele. Vejam, como ilustração disso, a crônica ou as crônicas de Nárnia, lá de C.S. Lewis, é interessante que nós vemos ali o Aslan. Veja como o Paul Walsh coloca aqui. Como pregadores do Evangelho, devemos ser bem cuidadosos em explicar claramente os termos desta transação e não os minimizar ou encobrir de forma que sejam virtualmente indiscerníveis. Devemos reconhecer que não fomos honestos até que tenhamos explicado aos interessados que receber a Cristo é a coisa mais sensata, porém, é a coisa mais perigosa que podemos fazer. Afinal, como Aslan, no conto de C.S. Lewis, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, ele não é um leão domesticado. E certamente ele não é seguro. Ele tem o direito de pedir qualquer coisa daqueles que confessam o seu senhorio. Então, meu irmão, quem recebe Jesus Cristo, ele não é domesticado, é ele que domestica, é ele que cuida, é ele que coordena, é ele que comanda. Se Deus quiser, se esse Cristo que é o Senhor de tudo, quiser mandar você para onde ele quiser, no lugar geográfico, seja um lugar calmo ou não, quem somos nós para impedirmos a ação desse Cristo? Então, receber o Evangelho é rejeitar o mundo. Receber o Evangelho é confiar só nele. Receber o Evangelho é submeter ao senhorio dele. Receber o Evangelho é entender que ele é o Senhor da nossa vida, que manda em tudo, que controla tudo. Tudo faz parte dele. Por isso que aqueles homens, aquelas mulheres na igreja primitiva entendiam que quem comandava a vida deles era o Senhor. Em quarto lugar,
Receber o Evangelho é receber uma realidade completamente diferente, onde Cristo é o centro de tudo. É uma mudança de paradigma, de cosmovisão. Nós passamos a entender que tudo em nossa vida pertence a Ele, completamente dele. Cristo passa a ser o centro do meu trabalho, o centro dos meus estudos, o centro da minha recreação, o centro do meu casamento, o centro do culto na igreja. Tudo passa a ser centralizado em Cristo, porque Ele é o Senhor da minha vida. E é isso que Paulo estava dizendo. Quero relembrar-lhes o evangelho que vos preguei. Evangelho esse que vocês receberam. Em quinto lugar, meus irmãos, receber o evangelho é ter Cristo como a própria fonte e sustentação da nossa vida. Veja, Cristo não pode ser uma adição a todas as outras coisas boas que alguém já possui. Preste muita atenção. Algumas pessoas pensam que Cristo passou a ser a cereja do bolo. Você me entende? Aquele homem era tão bom. Aquele homem era tão virtuoso, aquele homem tinha tantas atitudes boas, só falta Cristo para ele. Então Cristo veio como a cereja do bolo, porque ele era muito bom. Não, ele não era bom coisíssima nenhuma. Sem Cristo, todo o castelo que nós construímos é um castelo de vaidade. É um castelo que está sendo erigido em uma areia, que a qualquer momento vai arruinar. Cristo não é uma adição a algumas coisas boas que nós fizemos, mas Cristo passa a ser tudo. Você consegue me entender? Antes disso, estávamos edificados sobre um fundamento que não era bom. Então não venha dizer, pregadores, não venha dizer que só lhe falta Cristo, pois o restante tudo é bom. Se não tem Cristo, as coisas não são boas. Então, meus irmãos, esse é o entendimento que nós passamos a ter do Evangelho. Agora, continuando, veja que o texto vai dizer: o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo queria lembrar aquele povo sobre o Evangelho, mas Paulo diz: vocês receberam, e nós acabamos de ver o que é receber o Evangelho, mas vocês perseveraram. Ou seja, nós temos que perseverar neste Evangelho. Temos que continuar. Temos que ir até o fim. E é claro que nós temos promessas da parte do nosso Deus, de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obviamente que nós cremos na perseverança dos santos, nós cremos que o Senhor vai nos levar até o fim, mas nós cremos também na nossa responsabilidade de termos que ensinar o verdadeiro Evangelho, de nos mantermos no verdadeiro Evangelho. Esses dias que nós estamos vivendo, igreja, são momentos assim extremamente importantes para nós mostrarmos se estamos no verdadeiro Evangelho ou não. Agora, continuando, e já partindo quase para o fim dessa nossa aula de hoje, o texto vai dizer, no verso de número 2, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Por ele também sois salvos. Veja que o Evangelho, nós devemos entender o Evangelho que salva em 3 tempos. Como assim, pastor? Passado, presente e futuro. No passado, nós podemos entender que Deus nos salvou da condenação do pecado. No presente, Deus está nos salvando do poder do pecado. E no futuro, Deus salvará o seu povo da presença do pecado. Então somos salvos da condenação do pecado, somos salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Podemos entender que tudo isso é por causa do Evangelho. No passado, através da justificação pela fé,
Sabemos que o Senhor já bateu o martelo e já disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No presente, nós que somos habitados pelo Espírito Santo, estamos em um processo de santificação que terminará somente no último momento da nossa vida aqui nessa terra. O Espírito Santo é aquele que está nos santificando, é aquele que está nos tornando parecidos com Cristo, por intermédio da sua palavra, por intermédio dos meios de graça, por intermédio também dos sofrimentos, das lutas. Muitas pessoas estão aí apavoradas através dessa epidemia, mas na verdade, meus irmãos, essa epidemia pode ser um lapidador na mão do Espírito de Deus. Pode ser uma forma de trazer o seu povo à oração, pode ser uma forma de trazer o seu povo à dependência, pode ser uma forma de fazer com que o Brasil e o mundo dependam de Deus. E no futuro, Deus salvará o povo da presença do pecado que a gente chama da glorificação. E eu aproveito até para fazer um adendo, um gancho com essa situação que nós estamos vivendo. Essa epidemia pode passar, certamente, ou ela pode piorar. Outras epidemias podem vir, outras situações piores podem vir. Irmãos, não esperem dias bons aqui nessa terra. Não coloque os seus olhos somente aqui nessa terra. A esperança que nós temos é somente quando Cristo voltar. A esperança será somente quando Cristo voltar, pois aí sim, para o povo dele que recebeu o Evangelho, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá epidemia, não haverá nada disso. Mas para aqueles que não receberam, essas coisas serão ainda bem piores. Por isso, meu irmão, pense muito bem sobre este Evangelho. Que Deus te abençoe. A graça e paz a todos.